Tão crescente é o uso da biomassa no Brasil que olha o grande exemplo que nós temos. O nosso estado é o primeiro estado do Brasil a receber uma construção, tá, de uma estação de geração de energia por uso de biomassa, utilizando-se do esgoto e do lixo orgânico. Então, nós temos aí uma usina de geração de biogás, tá, transformando tudo isso no quê? Em eletricidade. Essa licença ambiental já foi liberada pelo IAP, tá? A empresa essa CS Bioenergia, tá, vai produzir 2,8 megawatts de eletricidade, utilizando-se lixo, tá, e também utilizando-se de resíduo de esgoto. Tá? Isso abastece, essa quantidade de energia vai abastecer em torno de 2.000 residências. Então é significativo isso em relação ao investimento feito. Tá? Então veja, a quantidade de lodo de esgoto utilizado por essa usina, em torno aí de 1.000 metros cúbicos, 300 toneladas de lixo. Então veja, isto não vai mais para os aterros sanitários. Então essa quantidade de esgoto, de lodo de esgoto e de lixo orgânico iria para o aterro sanitário. Então já não vai mais. Então aquilo que estava sendo descartado vai ser aproveitado para gerar o quê? Energia, gerar eletricidade. Então, o Brasil vem evoluindo e muito no uso da biomassa como fonte alternativa. A energia das marés. Aproveitar o movimento das águas oceânicas para gerar eletricidade. Veja, nós temos no Brasil, já aproveitando, né, um extenso litoral. São praticamente 9.000 quilômetros de litoral. Veja o que nós podemos utilizar dessa fonte alternativa. O esqueminha que você vê do ladinho é mais ou menos para você entender como aproveitar a energia de marés. Né? Então lembra que o movimento de maré é um movimento de fluxo, né? Fluxo é subida de águas, e de refluxo, descida. Então maré alta, maré baixa. O sisteminha que você vê aí do lado, né, esse esquema, é mais ou menos, né, para você entender como é feito o processo. Então existe uma estrutura, não é, em que haverá dentro dela o fluxo de água, aproveitando o movimento de subida de marés, deslocamento de ar sendo feito, não é, movimentando a pá de uma turbina que vai movimentar um gerador e a partir daí produzir a eletricidade. Isso enquanto a maré sobe. Quando a maré desce, é uma espécie de empuxo. Então ela também vai continuar movimentando o ar lá dentro da estrutura, movimentando a turbina, e a turbina então movimentando o gerador e produzindo eletricidade, certo? Parece muito simples, mas não, é algo muito complexo, né? Porque envolve o que eu disse, o movimento de subida e de descida das águas. Por enquanto, a tecnologia existente, ela ainda tem alguns critérios, como por exemplo, a amplitude de maré. Certo? Por enquanto, e a foto que você vê abaixo é uma usina, tá? Chamamos o uso da energia das marés é chamado de maré motriz. Essa usina na França, certo? É um sistema utilizado lá por eles já há algum tempo, mas dentro da tecnologia, né, qual é o critério? Que a amplitude de maré ela fica em torno de 5,5 metros. O que é essa amplitude? É a diferença entre a maré alta e a maré baixa, certo? Veja, apesar do nosso extenso litoral, nós vamos ter apenas lá no litoral do Nordeste uma amplitude de maré próxima disso. Já aqui no Sul, a nossa amplitude de maré gira em torno de 1,4, 1,5 metros. Tá? Porque quanto mais afastado da linha do Equador, menor é a amplitude de maré. Quanto mais próximo da linha do Equador, maior é a amplitude de maré. Mas veja, são situações, né, que é claro com o tempo, né, o avanço da pesquisa e de melhoria da tecnologia existente, esse critério pode, né, com certeza não ser tão exigente. No Brasil nós já temos um protótipo, já desde 2012, tá? É um projeto piloto lá no porto de Pecém, no Ceará, uma usina, portanto, produzindo energia. Já são em torno de 100 quilowatts. E essa energia produzida, ela está abastecendo o porto de Pecém. É a estrutura que você vê aí do lado, a foto na parte superior, e na parte inferior o esquema, né, de como aproveitar esse movimento, tanto de marés como também das ondas.
Essa usina protótipo, aqui no Brasil, lá no litoral do Ceará, no porto de Pecém, utiliza tanto o movimento das marés, como também das ondas, tá? Tendo, portanto, a produção de energia, de eletricidade, tá? Claro, nós temos condições, né, de converter essa produção em energia em eletricidade. Tá? Mas muita coisa ainda precisa melhorar. Mas mostra que o Brasil está avançando, né, nessas alternativas. A energia das ondas ainda tem muita coisa para acontecer, mas nós também podemos aproveitar esse movimento ondulatório das águas oceânicas. Na foto superior você vê um protótipo, né, de pesquisa, né, porque ainda muita coisa tem que melhorar, muito dentro do processo, né, a forma como aproveitar isso, mas os protótipos estão aí. Né? Nas figuras inferiores é o esqueminha, aproveitando-se, né, o movimento do avanço da onda, mas também do recuo dela. Tá? Mas só que ainda tem muita coisa para melhorar. Né? A desvantagem maior que está se observando nessa questão da energia das ondas, né, ela não é contínua, né, porque o movimento da onda transladativa ele não é contínuo, né, o rendimento ainda é muito baixo, e é muito dispendiosa. Então o custo ainda é muito alto, o custo ainda é muito elevado. Mas as pesquisas, elas seguem. Né? Nós sabemos muito bem que nós temos aí a tecnologia ela avançando e evoluindo cada vez mais. A energia hídrica já é usada há um tempo, claro que isso intensificou mais, não é? O uso da força hidráulica, né, através do deslocamento do movimento da água, isso nós sabemos existe, né, a partir das barragens, né, construídas, as barragens hidroelétricas. A foto que vocês estão observando aí é da usina aqui de Itaipu, né, que todo mundo conhece. É uma das maiores usinas em produção, em geração de energia, mas nós temos que considerar que nem todo o rio pode ser aproveitado. Né? A fonte de energia ela é limpa, porque usa a força da água. Mas nós sabemos muito bem, né, do represamento do rio, que tem que ser feito para a construção da barragem, da formação de um lago que não existia, não é? Esse lago, portanto, cobrindo áreas que até então eram áreas, né, descobertas dessa água. Então há um impacto ambiental muito grande. Tá? E a energia gerada, a energia produzida, precisa ser levada, transmitida até os consumidores. Né? Aí entra as linhas de transmissão, o que acaba encarecendo muito, é lógico, o custo, tá? Mas é, com certeza, uma fonte limpa dentro desse aspecto, principalmente. No Brasil, na nossa matriz energética, a hidroeletricidade ainda tem a maior participação. Tá? Nós temos ainda em torno de quase 64% de toda a eletricidade produzida no Brasil, ela sendo, né, produzida por usinas hidrelétricas. O nosso potencial total em termos de produção, né, gira aí em torno de 104,5 gigas, né, watt de potência. Nós temos mais de 200 usinas hidrelétricas no Brasil atualmente, né, produzindo esse montante todo, e que na nossa matriz energética chega a quase 64% dela. Nós já tivemos uma dependência muito maior dessa fonte, tá, moçada? Nós já chegamos a ter em torno de 92% da eletricidade produzida no Brasil vindo das hidrelétricas. Essa redução para 64%, em torno disso, claro que é significativa, indica que nós estamos diversificando mais a nossa matriz energética. Tá? Você observa nessa tela as principais usinas, né, hidroelétricas no Brasil, claro, encabeçando aí a usina de Itaipu, tá? Aí a de Belo Monte, né, muito polêmica, mas enfim, ela está já construída. A de São Luís do Tapajós, Tucuruí, Santo Antônio, Ilha Solteira, Jirau, Xingó. Não são só essas, né? Aqui nós temos pelo menos aí as principais usinas hidrelétricas. E o potencial hidráulico do Brasil é significativo. Aqui você tem, não é, uma
distribuição desse potencial, que no Brasil hoje chega a 263 mil megawatts de potência hidráulica em relação a toda a nossa hidrografia. O maior potencial pertence à bacia amazônica, tá? Ele tem praticamente 52, 53% desse total. Aí nós temos a bacia do Tocantins, Paraná, São Francisco, Uruguai, né? A bacia secundária do Atlântico Sudeste, do Sul, do Leste. Então, temos um potencial significativo. Mas precisamos lembrar, existe saturação desse potencial. Mesmo com esses quase 260, são os 263 mil megawatts, nós não vamos ter condições de aproveitar 100% dele, ok? Justamente porque há uma saturação envolvendo essas bacias, o potencial dessas bacias aí. Aqui só para ilustrar um pouco mais a questão envolvendo as principais usinas hidrelétricas, as maiores usinas hidrelétricas. A única situação que aqui está, que vão se tornar em construção, ou seja, todas essas usinas, mesmo essas daqui, na parte inferior aí, elas já estão prontas, elas já estão produzindo energia, já estão produzindo eletricidade. Então, justificando esse grande potencial que nós temos no uso, portanto, da energia hidráulica, certo? Outra fonte é a energia geotérmica. A energia geotérmica, ela já existe desde que o planeta foi criado, porque ela é resultante daquela dinâmica interna que existe no nosso planeta. Lembrando da movimentação do magma, lembrando, do que já foi dito uma vez para a moçada lá no primeiro ano, quando trabalhamos a parte física, de que a Terra é uma gigantesca panela de pressão. Então nós temos um calor interno sendo gerado, sendo produzido, e isso pode ser aproveitado, como já está sendo aproveitado. São as chamadas usinas geotérmicas. Aproveitando-se, portanto, das altas temperaturas que existem, claro que nós só vamos ter o aproveitamento dessa fonte em áreas onde existe a atividade vulcânica, onde existe a atividade sísmica, ou magmática. É mais ou menos o esqueminha que você tem aqui, aproveitando-se desse calor interno, gerado pela Terra, esse calor, esse vapor aproveitado para ser ele pressurizado, isso vai movimentar então uma turbina que vai movimentar um gerador e vai produzir a eletricidade, dentro de um processo que já foi aí explicado para a moçada, dentro dessa questão envolvendo então mais uma fonte aí, só que no Brasil, por exemplo, nós não temos essa fonte disponível, certo? Porque no Brasil nós não temos mais a atividade vulcânica ou tectônica ativa se manifestando. Tá? Mas é uma fonte que ainda pode avançar muito, com certeza. A Islândia aproveita muito essa fonte de energia. Tá? Lá existem as usinas geotérmicas. A maior parte da eletricidade da Islândia é produzida por esse calor interno que existe na Terra.